Olá, bom dia. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 465. Gálatas 5, versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então a igreja da galáxia, em vez dos Gálatas, eles estavam correndo bem. Corrieis bem significa que eles estavam tendo fé, estavam crendo, estavam lendo, estavam ouvindo e estavam obedecendo à verdade, à palavra, o Evangelho. Mas ele falou algo, Paulo fez uma pergunta. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então, o ensinar a não obedecer à palavra, a não crer, a não ter fé, o ensinar a não como Jesus ensinou, essa persuasão não é de Deus. Você só consegue essa persuasão, esse ensinamento, esse conhecimento passado. Um pouco de fermento levando toda a massa. Então, o fermento tem que ser o fermento segundo a palavra de Deus. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, será condenado. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fosse cortados aqueles que vos andam inquietando. Então, eu vou explicar uma coisa para você. Paulo falou assim: correis bem, estavam bem, lendo, crendo, ouvindo, perseverando, não desistindo. De se desviar é quando você não lê mais, enquanto você não escuta mais a palavra, é quando você não vai mais a um culto, cultuar a Deus. Se desviar é quando você vive, quando você sai da presença de Deus. Se desviar é quando você não lê, quando você não escuta, quando você não congrega, aí está desviado, afastado de Deus. Uma pessoa que não lê, uma pessoa que não escuta, uma pessoa que não vai ao culto, está desviado, está afastado. Uma pessoa que não obedece mais o Evangelho está afastado. Mas eu e você não, nós estamos crendo, nós temos fé no Evangelho, nós não estamos desviados de Deus. Correis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Então Paulo sabia que alguém estava impedindo eles não obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levando toda a massa. Ele diz que um pouco de fermento levando toda a massa. Um ensinamento que Jesus não ensinou. Uma maneira de ensinar que faça com que a pessoa tenha um outro pensamento, uma outra vontade, um outro entendimento para se afastar, não provém de Deus. É uma massa que um pouco de fermento levanta toda a massa. No versículo 10, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos anda inquietando. Então tinha pessoas que andavam inquietando quem? A igreja da galáxia. Pessoas que estavam inquietando os Gálatas, a igreja, o povo. Essa inquietação eram pessoas que não serviam a Deus, a Jesus, e que queriam servir ao diabo e queriam fazer a vontade do diabo. Aí Paulo disse assim: mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, será condenado. Ponto. Porque Paulo sabia que a pessoa que estava inquietando as pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo, eles estavam servindo ao diabo, e isso era um pecado, uma condição, uma situação de condição eterna. Então, se alguém fica inquieto por alguém ler a palavra, por alguém ensinar a palavra, por alguém crer no Evangelho, a pessoa está manifestada, porque tem espíritos malignos sobre a vida da pessoa influenciando, ou espírito maligno dentro da pessoa. Então, para que você entenda, quem inquieta os outros será condenado, segundo as Escrituras Sagradas. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, por vir perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietando, Paulo disse. Então, Deus abençoe você e sua família. Quem inquieta os outros, quem perturba, aborrece, quem faz mal aos outros, quem manda fazer mal, quem manda atrapalhar a vida dos outros, será condenado. Nunca será perdoado por Deus, a não ser que se arrependa. Aceite Jesus e se arrependa de coração.